Depois de tudo que vimos nos vídeos anteriores, a certeza aumentou, a certeza de que Jesus Cristo voltará na nossa geração. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nossa posição teológica é que nós somos pré-tribulacionistas. Se você não é pré, você é mid, você é pós, isso não nos tira de forma nenhuma a condição de sermos salvos. Não existe na palavra de Deus nenhuma advertência de Jesus para a igreja quanto à grande tribulação. Todas as advertências em relação à grande tribulação são para Israel. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, morreu Cristo por nós. Ora, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, versículo 8 e 9. Em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo diz: O Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos, reservar aos injustos sob castigo para o dia do juízo. A primeira carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Judas, versículo 14, diz: E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre aqueles os ímpios. Em Gênesis 5:24, complementa dizendo: E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu quero abrir então um parênteses para que você entenda o porquê colocamos o livro de Judas falando de Enoque. Porque neste trecho mostra que Deus avisa a Enoque que haveria um juízo sobre a terra. E um pouco antes desse juízo, Enoque é levado, é transladado. Aqui está uma figura do que brevemente há de acontecer, assim cremos, que Jesus há de arrebatar a sua igreja para depois vir o juízo. No livro de Gênesis, capítulo 6, a mesma coisa acontece com Noé, quando ele avisa dizendo: Darei fim a todos os seres humanos. E ainda no capítulo 6, no versículo 18, Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Isso é grandioso, porque neste ponto mostra o quanto Deus tem cuidado conosco, principalmente com a nossa família. Eu tenho recebido muitos comentários dizendo: pastor, ore pelo meu filho, ore pelo meu esposo. E eu quero dizer uma coisa a você, que tem alguém na sua família que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. Neste trecho mostra que Deus não somente cuidou de Noé, mas cuidou também da sua mulher, e também cuidou dos seus filhos, e também cuidou das mulheres dos seus filhos. Em outras palavras, Deus quer que toda a sua família, aleluia, seja salva, sua família suba, sua família seja resgatada. Então, queridos, estejam preparados, orando, porque brevemente a trombeta soará, e não somente você subirá, mas toda a sua família, para a glória de Deus. A grande tribulação é um momento muito especial, e ele tem um grande objetivo. A tribulação, ela é dividida em duas partes. Aprenda então que haverá primeiro uma parte inicial de 3 anos e meio, e depois uma outra parte de mais 3 anos e meio, completando então 7 anos de tribulação. Quero então ensinar a você que os 3 primeiros anos e meio é chamado de apenas tribulação, e os 3 últimos anos, e meio finais, são chamados de grande tribulação. É dividido em 7
partes, em 7 fases, todos esses anos. Vamos ver. A primeira fase é o acordo de paz. A segunda fase é o caos mundial. A terceira fase é a falsa paz. A quarta fase do início da tribulação é a quebra do acordo de paz. Quando isto ocorrer, vai entrar os 3 anos e meio últimos, o início da grande tribulação. A quinta fase, calamidades sem precedentes. Isso dura até os últimos meses dos 7 anos. E assim, a segunda volta de Jesus, terminando com a guerra do Armagedon. Se você observou, nós colocamos a palavra arrebatamento na primeira fase e a palavra arrebatamento na quarta fase. Isso tudo no início, no começo e no fim dos 3 anos e meio iniciais da tribulação. Porque a Bíblia nos garante que, de alguma forma, a igreja não precisa passar por este período de grande tribulação. Então entendemos que a igreja pode ser arrebatada no início dos 7 anos, mas também a igreja pode ser arrebatada no meio dos 7 anos. A grande tribulação é para Israel. Este é o propósito da tribulação. Olhe comigo. O propósito da grande tribulação é preparar o povo de Israel para a segunda vinda de Cristo e imputar o mais grave juízo sobre a terra. O mundo passará por um período total de 7 anos de tribulação. Será um tempo de 3 anos e meio de suposta paz e mais 3 anos e meio de profunda angústia, jamais relatada na história. O profeta Sofonias relata isso no seu primeiro capítulo, dizendo: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Jeremias capítulo 30, ele diz: como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele, Israel, será salvo. Em Amós capítulo 5, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. O capítulo 24 de Mateus é o capítulo que mais aborda sobre a grande tribulação no Novo Testamento, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O livro de Daniel, no capítulo 12, ele diz: haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, o povo de Israel, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, a igreja, será salvo, será liberta. Por isso cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas se você crê diferente, querido, glória a Deus também, glória a Deus também, porque de todas as formas seremos salvos pelo Senhor Jesus. Então, meu amado, a despeito dos nossos pontos teológicos, eu quero que você concorde comigo no seguinte: Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja e queremos estar prontos para este dia. A tribulação é também chamada da última semana de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 9, ele diz: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Daniel, capítulo 9, versículo 27, a parte A. A 70ª semana de Daniel. Pelos cálculos matemáticos e históricos do decreto para a reconstrução dos muros até Jesus Cristo, teriam decorridos 69 semanas das 70, faltando então apenas 1 semana para completar as 70. Aonde estaria esta última semana? Aonde estaria esses últimos 7 anos? Exatamente na grande tribulação. A última semana, os últimos 7 anos, começariam quando? Eu coloquei neste retângulo em vermelho a última semana, os últimos 7 anos da grande tribulação, que é dividido em 2 partes, como eu disse no início: 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Eu acho que agora você consegue entender que nós estamos exatamente no limiar do início da última semana.
no limiar dos últimos 7 anos. O reino do anticristo, Apocalipse 17, e o mistério do 8º rei. Em Apocalipse 17, de 9 a 12, diz: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não há vindo. Mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que já era, não é ela também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder, como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Que linguagem complicada! Era, é, será, quem, virá, vai durar um pouco, depois não existirá mais. A linguagem do Apocalipse ela é simbólica, mas tem um grande motivo para isso. O fato é que vamos mostrar para você de uma maneira bem simples. Olha só esse quadro. Os 5 primeiros impérios que existiram sobre a terra foi Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Esses 5 já caíram. Quando João escrevia o Apocalipse, ele disse que um ainda existe, e ele estava exatamente dentro do Império Romano. Então, esses 5 eram os impérios que já haviam caído antes de João. João estava vivendo o Império Romano. Só que ele diz que ainda um outro não era vindo, e que quando viesse, duraria apenas um pouco de tempo. Entendemos que o império que há de vir é o Império Otomano, o império do povo turco. Por que este império voltaria? O Império Otomano durou 624 anos, que foi do ano 1299 a 1923, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz: depois das 62 semanas será morto o ungido, e não já estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. O Império Otomano é o Império Turco, como falamos. E nós cremos que este império voltará a existir. E o que isso tem a ver com a grande tribulação? É o que eu quero te mostrar. Para que você entenda sobre a questão do Império Otomano, voltando à sua existência depois de 100 anos, nós precisamos entender que príncipe é esse que a Bíblia fala que voltaria para reinar por este pouco tempo. A besta que subiu da terra, Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. A palavra chifre no livro do Apocalipse representa poder. E 2 chifres, 2 poderes bem distintos. O primeiro é o poder político e o segundo, um poder religioso. É curioso falar sobre o anticristo, porque ao mesmo tempo é um ser que tem poder político e poder religioso. Ele também é um ser que ao mesmo tempo tratará de paz e acordos de paz, é o mesmo que odeia tudo que se chama Deus. Na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a sua segunda carta, o apóstolo Paulo diz que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nesta mesma carta, no versículo anterior, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero passar para você um vídeo de um canal de um rabino. E este rabino, ele me chamou muito a atenção sobre a figura do anticristo. Porque nós cremos que pode ser uma dessas figuras aqui. Alguns creem que é o Donald Trump, ou o Papa, ou Erdogan, presidente da Turquia, ou o Kirchner, ou o príncipe Williams. Na verdade, nenhuma dessas pessoas pode ser, porque você vai ouvir o que ele diz a respeito disso
dentro da visão judaica. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E não é que o assunto de anticristo tá rendendo? Pois é, eu tava na rua, fui fazer a nossa doação de cestas de alimentos e parei no mercado, quando de repente uma pessoa que estava no mercado olhou para mim e falou: Rabino Ventura, eu te conheço. Aí começou a conversa vai, conversa vem. E adivinhem só qual papo que ele trouxe. Ele falou: por que vocês acham que o Jared Kushner, o genro do Trump, é o Messias? Aí eu comecei a rir, eu falei: não é possível. Aí eu disse para ele: mas meu querido, da onde que você tirou uma coisa tão maluca como essas? E ele disse: ora, porque você é judeu e vocês acham que o Messias é uma pessoa como ele. Eu disse: não, então em primeiro lugar, meu querido, deixa eu te explicar. Nós judeus que esperamos o Messias, que temos essa esperança, essa ansiedade pela vinda do Messias e pela era messiânica, nós esperamos uma pessoa devota. Primeira coisa, uma pessoa bastante devota das Escrituras, um grandíssimo erudito das Escrituras e que se ocupe todo o tempo do cumprimento dos preceitos das Escrituras, de ensinar as Escrituras e de induzir os demais judeus a praticarem os mandamentos divinos. Seria, digamos assim, um grande rabino, no mínimo para ser o Mashiach, de acordo com a nossa Messias, de acordo com a nossa crença, precisa ser no mínimo um grandíssimo rabino, não somente erudito, porém com muitíssimas boas ações, ok? Então não tem absolutamente nada a ver com o perfil de um político, com o perfil do Jared e muito menos do Macron. Viu que interessante? Então a nossa visão está um pouco distorcida. Nós cremos realmente que o anticristo é uma grande figura e ele virá com o intuito de enganar, exclusivamente enganar. E ele conseguirá isso com muita proeza. Ele se assentará no trono do terceiro templo já construído. E ali ele quebrará os acordos de paz que fez praticamente com vários países do mundo. Logo, as pessoas que nós cremos que podem ser supostamente anticristo, na verdade, ainda não são essas figuras. Ele será revelado no tempo próprio. Mesmo que alguns tenham características muito semelhantes e estejam realizando tarefas muito próximas do que acreditamos ser o anticristo. Características importantes do anticristo: se levantará em poder no fim dos tempos, terá poder sobre muitas nações, será líder político no decorrer da tribulação, é inteligente e persuasivo, governará com consentimento internacional, governará com base no engano, controlará a economia, fará um acordo de paz com muitos por 7 anos, quebrará o acordo de paz na metade da semana, na metade dos 7 anos, se proclamará como Deus. Já que nós estamos discutindo se Jesus Cristo vem no início, no meio ou no fim da grande tribulação, quem porventura poderia ser o anticristo, já que ele tem todas essas características? O que é mais importante agora é nós ficarmos de olho em eventos, coisas que estão acontecendo no mundo neste momento. Porque esses eventos, eles estão declarando, eles estão mostrando, eles estão apontando quem será o anticristo e quando essas coisas vão vir a acontecer. Uma das coisas que mais se discute é a famosa marca da besta. No livro do Apocalipse, João escreve no capítulo 13, no versículo 16 e 17 o seguinte: também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Alguns anos atrás, inventaram um chip do tamanho de um grão de arroz, que podia ser colocado subcutaneamente, ou na mão ou na testa. Alguns colocaram debaixo
do seu cotovelo. Ali foi um alarde muito grande, porque é o que a Bíblia fala. A marca estaria na mão ou na testa. A necessidade de uma boa identificação digital é universal. A Microsoft está liderando uma iniciativa chamada ID 2020, um programa que visa dar a todos os seres humanos do planeta uma identificação digital, como a impressão digital, para manter todos conectados. Precisamos obter a identificação digital correta. A Microsoft não apenas financia o ID 2020, mas também registrou uma patente para um dispositivo conectado ao corpo humano para a compra e venda de criptomoedas. Curiosamente, se você observa na seta, a patente termina com 060606. Não é fantástico isso? Ah, glória a Deus. Não fique apavorado. Meu Deus, estamos realmente no fim dos tempos. Glória a Deus por isso. Porque todas essas coisas precisam acontecer. A igreja precisa estar preparada para essas coisas. Estamos vendo apenas a ponta do iceberg. Querem marcar as pessoas para que elas possam comprar e vender. Querem marcar as pessoas para identificação de cada uma delas. Há uma previsão pelo Banco Central do Brasil de que daqui a 2 anos começará a deixar de existir o papel moeda. O objetivo é que as pessoas sejam rastreadas quando comprarem ou venderem. E é exatamente isso que o livro do Apocalipse, quando João relata sobre a marca da besta. Sugiro a você que mantenha-se firme em oração. As coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. Acredito que toda essa tecnologia sejam instrumentos para o futuro anticristo que há de vir sobre a Terra. O chip subcutâneo, a marca e qualquer outro mecanismo utilizado por ele será para o cumprimento das Escrituras. Pode ser que venham coisas ainda mais sofisticadas do que isso. Abordamos nesse vídeo então a grande tribulação, que é dividida em 2 partes: 3 anos e meio iniciais de suposta paz, até a quebra do acordo de paz, e depois mais 3 anos e meio de grande tribulação, que na minha visão, minha humilde visão do pastor Sérgio Wagner, a igreja não estará mais aqui. Depois nós vimos que uma pessoa que a Bíblia o classifica como anticristo liderará o mundo contra Israel. O objetivo é destruir esta nação. Cremos que ele já nasceu e que brevemente será revelado ao mundo. A igreja deve estar pronta para este momento, se ainda estivermos aqui. No próximo vídeo, veremos o que vai acontecer dentro da grande tribulação. Compartilhe este vídeo, querido. Coloque na sua rede social para que muitas outras pessoas possam entender, conhecer e aprender o que Deus está preparando para estes últimos dias da igreja sobre a terra. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus.